Josué 3, versículo 1. Aquele que achou, diga graças a Deus. Preste muita atenção, muita. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Presta atenção, versículo 3. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Verso 4. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram. 5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Geralmente você ouve os pastores e pregadores pregar sobre esse texto: santificai-se, porque ele vai fazer maravilhas entre vocês. Nós vamos nos ater ao que vem depois, versículo 6. Olha que revelação tremenda. Isso aqui você não vai achar na internet. 6. E disse aos sacerdotes. Quem disse aos sacerdotes? Josué, inspirado por Deus. O que ele disse? Vamos contar até 3, vamos ler bem alto e bem forte. 1, 2, 3. Levantem e passem à frente do povo. Só isso que você precisa guardar. Olhe para mim antes de assentar. Levantem e passem. Diga para o teu irmão assim: é hoje. Se assente. Aleluia. Irmãos, eu quero aqui nessa noite refletir com os irmãos sobre esse tema. Acabe hoje com a indecisão. Por quê? Esse texto que a gente acabou de ler fala da passagem do Jordão. Diga comigo, a passagem do Jordão. Então eles estavam numa terra, ao passar ao Jordão eles estariam numa outra terra. Diga aleluia. E eu creio nessa noite que chegou a hora de você passar para uma nova fase na tua vida. É hoje que você precisa tomar essa decisão. Você precisa acabar com a indecisão na tua vida. Então você veio para uma resposta de Deus essa noite. E hoje você precisa passar para uma nova fase. Diga, uma nova fase na minha vida. Você precisa passar por uma fase de vitória, uma fase de conquista, atravessar o Jordão, atravessar o rio, atravessar esse obstáculo, atravessar esse problema. Diga glória. Amém? Você precisa, irmão, atravessar, chegar do outro lado. E posso te falar uma coisa aqui essa noite, sim ou não? E finalmente experimentar o gostinho da vitória. Está na hora ou não está? Está na hora ou não está, irmão? 2021 se apanhou, 2021 foi difícil, 2020 foi complicado. Só que eu digo para você, um ano não terminou e está na hora de você atravessar esse Jordão. Você vai mudar de fase. Diga assim: eu vou passar para uma nova fase. Então aqui é um momento de decisão. Esse texto que a gente leu, capítulo 3 de Josué. Eles montam um acampamento na beira do Jordão e eles vão ter que atravessar para o outro lado. Então, querido, refletindo sobre isso, é isso que eu quero dizer para você nessa noite. É essa fase que tem que chegar na sua vida. Amém? Bispo, que fase? A fase de passar de pequeno para grande. A fase de passar de pobre para rico. Você vê como é que é o povo? O povo trava na hora de falar de riqueza na igreja. O povo trava, parece que é pecado falar de ser rico na igreja. Já parou para pensar isso? É hora de vencer, o povo
É hora de conquistar, é hora de ser rico. Será que é para mim? Será que é para mim? Chegou a fase de você atravessar para o outro lado. Amém? Quem crê que chegou essa hora? Você vai passar de pequeno para grande. Você vai passar de empregado para empresário. Você vai passar de membro para líder. Você vai passar de obreiro para diácono, de diácono para... Você vai começar a passar por uma outra fase da tua vida, uma fase maior. Só que para isso você precisa entender o seguinte: você tem que acabar com a indecisão na tua vida. Ou é tudo, ou você mergulha de cabeça e vai, meu caro, ou então você vai continuar vivendo. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que é? Será que não é? Uma coisa que eu tenho aprendido: você nunca será merecedor daquilo que você não deseja. Porque se você não deseja, você não vai trabalhar por aquilo. Então tem muita gente que quer colher aquilo que não planta. Então chegou aqui pessoas, posso falar isso aqui? Que vai sair da fase da derrota para a fase da vitória. Vai sair da fase do fracasso para a fase do sucesso. Até hoje você tentou colocar teu produto, até hoje você entregou currículo, até hoje você tentou entrar num ciclo e não deu certo. Mas vai começar a dar certo, porque você vai passar de fase. Essa noite, saia da indecisão. Josué 3:1 é sair desse vale. Eles estavam na beira do Jordão. Então você vai subir de nível, você vai crescer. Só que para isso você precisa ser uma pessoa decidida. Foi para isso que Deus te trouxe aqui, amém? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Deus não te trouxe hoje aqui para você voltar para casa do mesmo jeito. Amém? Posso? Sim ou não? Deus não trouxe você aqui para ser mais um. Porque mais um tem um monte aí. Sim ou não? Então hoje é noite de decisão. Diga comigo, decisão. Agora eu vou falar isso aqui. Só está na introdução, mas já está queimando. Ô bispo, então o senhor quer dizer o que com isso? Se nós temos que ser pessoas, escute isso, decididas, diaconisa Bianca, qual é o maior inimigo do ser humano? Qual é o maior problema das pessoas dentro da igreja? Se chama dúvida. Posso falar? Eu vou ou não vou? A pessoa no momento da oferta, eu dou ou não dou? A pessoa na hora de tomar uma decisão que pode mudar a vida dela, eu tomo ou não tomo? Se a fé, preste atenção nisso, se a fé é a grande responsável, não importa se você entrou aqui com estudo, sem estudo, rico, pobre, se você é gordo, magro, se você é preto, branco, amarelo, não importa, mas se você tem fé, você tem tudo para dar certo. Agora, por outro lado, meu caro, se você entrou aqui, você é uma pessoa de muita dúvida, difícil de tomar decisão, esse aí é o pior câncer que você pode ter. O maior problema dentro da igreja se chama pessoas com dúvida. A dúvida, ela tem sido o maior inimigo, não só dentro da igreja, diga comigo, fora também. Então, se o nosso maior aliado é a nossa fé, é isso que nós temos ensinado você aqui, sim ou não? É você andar pela sua própria. Então, se o seu maior aliado aqui dentro é a tua fé, qual é o maior inimigo da fé? Qual é o maior inimigo da fé? A dúvida. Então por isso hoje essa dúvida ela tem que cair por terra, em nome de Jesus. Você tem que ser uma pessoa decidida. Olha para quem está do seu lado assim, seja uma pessoa decidida. Porque se por um lado, Larissa, a fé faz o pequeno virar grande, a dúvida faz o grande ser pequeno. Se a fé faz o fracassado ter sucesso, a dúvida faz quem tem sucesso fracassar. Então, se por um lado você tem a fé que te coloca para cima, a dúvida pode te colocar, meu caro, para baixo. Então você precisa entender que a dúvida é capaz de fazer um vencedor virar um derrotado. Diga assim, está amarrado na minha vida isso aí.
A dúvida é capaz de fazer o forte ficar o quê? A dúvida faz um homem de Deus cair. Então eu preciso correr da dúvida. Se nós pudéssemos classificar a dúvida como uma doença, a gente poderia facilmente comparar a dúvida como um câncer em estado grave. É aquele tipo de câncer que não tem cura. Ele vai se alimentando das células do corpo da pessoa, ele vai devorando o corpo da pessoa, que vai fazendo ela sofrer até definhar e morrer. É assim a dúvida. Já parou para perceber que às vezes o seu casamento não dá muito certo porque você tem dúvidas a respeito do caráter do teu marido? Às vezes o coitado não está fazendo nada, mas você tem uma dúvida, e aquilo vai te consumindo. Porque a dúvida é o câncer da alma. A alma se adoece também. E a dúvida é o câncer da alma. Então, querido, se você entrou hoje aqui, essa noite, de mãos dadas com essa desgraça, é dia de você mandar ela para o quinto dos infernos. Hoje a dúvida vai sair da tua vida. Pessoa, querido, que começa a ter resultado na sua vida é uma pessoa decidida. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: é noite de decisão. Você vai sair, você pode ter entrado hoje de mãos dadas com a dúvida, mas eu profetizo que você vai sair daqui de mãos dadas com a fé, e você vai sair daqui para arrebentar, porque é isso que vai mudar a tua vida. É isso que vai mudar. Então, querido, não tem essa. Não tem essa. Você precisa entender uma coisa: uma pessoa definida, decidida. Posso falar isso aqui? Sabe por que você sempre diz sim para aquela pessoa, principalmente que não consegue falar não para ninguém? Você conhece alguém? Não olha para o lado agora. Aquela pessoa, ai bispo, sabe o que é? Falou para mim. É uma pessoa que tem dúvida. Irmão, como pastor da igreja, como alguém que tem muitos afazeres, muitas vezes, irmão, eu recebo convite para comer, para tomar café, para sair, para fazer, convite para pregar fora, para isso, para aquilo. Irmão, quando você é uma pessoa decidida, que você sabe o que você quer, a primeira coisa que você aprende é falar não. Não dá, não posso, não tem como ir, tenho outras prioridades. Amém? Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, nessa noite, para você largar uma vida de indecisão, coloca para mim aqui. Vamos contar até 3. 1, 2, 3. Olhe para mim. Moisés tinha morrido. Até então, tudo era incerto. Nós vamos ver aqui mais para frente que Deus vai falar assim: esse povo vai ver, depois do que eu fizer no meio de vocês, que assim como eu fui com Moisés, Josué, eu sou contigo. Só que até então o povo estava indeciso, porque estava olhando para Josué e falando assim: será que esse cara vai arrebentar igual Moisés arrebentou? Será que esse cara tem liderança igual Moisés tinha? Será que esse cara tem pegada igual Moisés tinha? Então o povo estava na indecisão. Então, ao passar o Jordão, é você passar essa fase de indecisão que eles precisavam passar. Diga assim: hoje eu vou passar a fase da indecisão. Então você precisa entender, querido, que você tem que passar essa fase de indecisão, essa fase de que uma hora você crê, na outra hora você duvida. Uma hora você está bem, na outra hora uma hora a pessoa está forte, na outra hora a pessoa está fraca. Diga comigo: indecisão. Olha para o teu irmão e diga assim: você tem que passar dessa fase. Em outras palavras, esses seus altos e baixos têm que passar. Chega de ficar no alto e baixo. Diga assim: chega de viver altos e baixos. Olha para mim: chega de ficar vivendo altos e baixos lá dentro de casa, no teu casamento. Oh, e aí, como é que tá? Quando você vê a pessoa: ô bispo, tá uma bênção. Ô bispo, eu estou numa segunda lua de mel. Passa 15 dias, ô bispo, aquele filho do cão, aquele enviado do diabo, bispo, o inferno se levantou na minha casa. Irmão, esse alto e baixo tem que acabar, tem que passar. Amém?
Amém? Tem que passar, meu irmão, tem que passar esse alto e baixo dentro de casa, nas suas decisões. O que eu mais vejo, queridos, são pessoas que vêm na quarta-feira: bispo, nós vamos arrebentar, bispo, vai dar certo, mas a pessoa tem alto. Aí você vê no domingo que é o dia de buscar Deus, é o dia de ter comprometimento, é o dia que é do Senhor principalmente. Cadê a pessoa? Ah não, choveu. Ah não, está frio. Posso falar isso aqui? Isso aqui não é indireta não, eu não sou garoto de recado, é uma direta. Ah não, meu time está jogando. Eu entendo paixão por time, por futebol, e muitos aqui têm. Só que eu vou te apoiar no dia que esse time estiver te dando alguma coisa. Aliás, posso melhorar aqui? No dia que esse time estiver te dando alguma coisa a mais que o Senhor te dá, aí eu te aconselho, fica em casa e assiste. Mas é muita pessoa vivendo altos e... Então esse nível de indecisão precisa acabar hoje. Diga comigo, tem que acabar hoje. Você me permite dizer aqui, talvez isso te ofenda um pouquinho, mas eu posso falar? Tem gente que está vivendo uma vida de miséria, uma vida, desculpa a expressão, porque é indecisa. Você lembra de 1 Reis 18, 21? No tempo de Elias, o povo não sabia se servia a Deus ou servia Baal. Diga comigo, Baal. O povo não sabia. Israel virou um pedaço do inferno. E Elias apareceu em cena e disse o seguinte: gente, você tem que ser definido. Você tem que saber, se é Deus que você serve, é Deus. Se é Baal, é Baal. Uma nação inteira se corrompeu porque não tinha pessoas definidas, decididas ao que queria. Então o povo falou assim: não, na segunda e na terça eu vou adorar a Deus, porque eu cresço, prospero e arrebento. Mas na terça, quarta e quinta eu vou adorar a Baal. Então no domingo eu vou cultuar aquilo que mais me agrada, seja o meu futebol, seja o meu shopping, seja o meu passeio em família. E você tem que fazer isso. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que fazer, mas se nós temos 4 domingos no mês, você quer desfrutar com a família 3, alguma coisa está errada. Como também está errado você passar 3, 4, 5 meses, todos os domingos dentro da igreja, e você não ter tempo para a família. Agora, ter tempo demais para a família, está certo ou errado? Está errado. E virar um monge, largar tudo para viver dentro da igreja, está certo ou está errado? Está errado. O bispo, largar tudo para viver com Deus, faça isso, porque aí Deus vai te orientar a não ficar no futebol demais, na igreja demais, ser chato demais, fofocar demais, TV demais, Netflix demais. Aí ele vai falar: não, enquanto você estiver comigo demais é bênção, mas fora de mim qualquer coisa é decréscimo. Amém? 1 Reis 18, 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: olhe para mim. O povo respondeu alguma coisa? Ele estava fazendo aqui o que o seu pastor está fazendo hoje. Ou orelhinha, ou cabecinha de feijão. Se é a Deus que você serve, então faça bem feito. Mas se é ao mundo que você quer e ama, sirva ao mundo. O que você não pode é ficar em cima, porque o muro tem dono. Diga para o seu vizinho: se não contaram para você, o muro tem dono. Porque lá no céu não tem muro, lá tem casa. No céu não tem muro, tem ruas de ouro. Então você precisa entender, o povo estava indeciso. E aí Elias aparece dizendo assim: ei, até quando vocês vão ficar oscilando em 2 opiniões? Posso falar isso aqui com muito carinho? Principalmente aos empreendedores agora, aquelas pessoas que querem arrebentar. Posso falar isso aqui? Sabe por que o plano A não deu certo ainda? Porque você criou o bendito do plano B. Aí você tem que dividir tua força com plano A e plano B. Posso falar isso aqui?
É a mesma coisa. Acorda aí, amém? Não dorme, presta atenção. Amém? Ó, é a mesma coisa, posso falar isso aqui? Eu me caso com a bispa, só que eu falo assim, pode ser que no meio do caminho não dê certo, daqui uns 4, 5 anos, então eu vou ter um backup aqui, eu vou ter um esqueminha por fora. Só no caso de não dar certo. Quem está entendendo isso? Ariana, já pensou, filho? Teu negão, teu gato, né? Meu preto, chama ele de preto, né? Preto. Cadê a Val? Lembrei da Val também. Ô preto, nossa mineirinha mais fofa. Ô preto, imagina, filha, imagina só, tá? Ô preto. Ele fala assim, não, Val, ó, eu tô com um step aqui. Eu também não sei se uma mulher que se valoriza vai se colocar nessa condição. Mas assim, ó, pode ser que daqui 10 anos, viu, a gente tenha problema. E se não der certo, eu tenho um plano B aqui, viu, só para não... Só na hipótese, olha só a cara da mulherada para os maridos, irmão, só na hipótese. Agora eu te pergunto, e na fé, você acha que é diferente? Nos seus projetos, você acha que é diferente? Por que a gente não apoia você estar aqui inserido em 3, 4 ministérios? Porque quem faz muito acaba não resolvendo nada. Então, irmão, é isso. Eu me dedico a pregar, eu tenho que fazer isso. Eu não sou bom para cuidar de dinheiro, minha esposa que cuida. Até, querido, roupa, ultimamente, minha cabeça anda tão presa nas coisas do reino, que ela fala, não, você não vai comprar isso aqui não, você vai comprar aquilo. E eu amei, eu falo, eu quero pregar, eu quero cuidar do povo. Eu quero servir a Deus com fidelidade. Amém? Então olha para quem está ao seu lado e diga assim, esquece o plano B. Diga para ele assim, foca no plano A. Seja decidido, perseverante, e uma hora você vai arrebentar. Ei, 18, versículo 21, ele diz assim, ei! Vocês vão servir a Deus ou Baal? Tem que dar uma acordada no povo, amém? Eu sei que você está cansado, mas você venceu, você está aqui, você não vai dormir, amém? Você não vai dormir. Teve um tempo que eu acreditava que não tinha problema o crente dormir dentro da igreja, porque eu dizia, tadinho, é esforçado. Mas se veio para dormir aqui, é melhor dormir? Então não fica chateado comigo não, é só você, quando eu der os glórias aqui, você só responde, aleluia, nem finge que é com você, amém? Se ouvir um glória, você já diz aleluia e toca o barco. Amém? Amém? Ô glória! Escute isso, irmão. Então você olha para eles e eles não sabiam, eles estavam indefinidos, indecisos. Aí agora no versículo 39, olha só o que acontece. Versículo 39, você vai ver que eles tomam uma decisão. Quando o povo viu isso, todos caíram. Ou seja, quando veio o desafio, os profetas de Baal começou a se mutilar e não aconteceu nada, veio Elias, uma oração de 30 segundos, resolveu, ele falou, Deus, fica sabendo hoje que eu sou teu servo, que o Senhor é Deus e que esse povo aqui vai arrebentar se ele estiver firme na fé, faz cair fogo do céu. Caiu fogo do céu, o povo falou, nós estamos marcando bobeira, Deus está fazendo cair fogo do céu quando está acabando tudo. E aí eles dizem assim, só o Senhor? Eles saíram do culto decidido aquela noite. Em outras palavras, quando o pastor prega parece interessante, né? Nem teve culto, mas eles saíram do culto com fé, eles saíram desse. Diga para o seu irmão, é assim que você tem que sair daqui hoje. O povo deixou de ser indeciso quando viu o milagre e passou a ser decidido. Diga comigo, eles abandonaram a indecisão e se inclinaram para a fé. Então acredite quando eu digo para você que a dúvida é o câncer da alma. Acredite quando eu te digo que se você entrar com dúvida, você já tem 90% de chance de entrar perdedor. Isso aqui é muito forte. Isso aqui, se você não leu na Bíblia hoje, você vai tomar uma tijolada de Jesus, irmão. Isso aqui é muito forte. Abre para mim Tiago capítulo 1, versículos 6, 7 e 8.
Olha o que Tiago vai falar sobre o indeciso. Tiago, capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Eu quero aqui ler com você. Olha que poderoso. 1, 2, 3. Peça, porém, sem... Segura aí, não põe. Aquele que duvida é semelhante à onda, levado de um lado para o outro. Escute isso. A pessoa indecisa, posso falar uma coisa para você? Posso falar isso aqui mesmo? A pessoa indecisa é o tipo de pessoa que Deus tem bronca. Vai falar, bispo, Deus tem bronca? Versículo 7. Ai, Jesus. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa. É igual quando você vê aquela criança mal criada e não tem ninguém que coloca controle na criança. Vai visitar a casa de alguém. Ah, ele é uma bênção, acho que ele está assim porque ele não comeu. Tá nada, o pai não põe limite. E toda vez que eu posso falar isso aqui, toda vez que você vê uma criança mal criada, você tem que orar pelo pai, que é reflexo de uma liderança paterna, materna fraca. Aí a pessoa se esconde, desculpa, mas eu sou seu pastor, eu tenho que te ensinar isso. Aí a pessoa, isso aqui eu não quero constranger ninguém, porque está cheio de criança lá atrás, e a minha também, amém? Então a vara que bate lá, bate cá. Agora aprenda. Aí tem pai que diz assim, ô bispo, não, sabe o que é? Já é temperamental desde pequeno, né? Não, tu que é frouxo, tu que não tem rédea. Tu que não tem rédea. Porque uma coisa é a criança ser agitada, é você mandar parar, ela não para. Até porque, posso falar isso aqui? Tem adulto que levanta 5, 6 vezes no culto, aí vai falar o que para a criança? Dá uma segurada, Jesus. Aí como é que você vai falar com uma criança se tem adulto que parece estar com a formiguinha na cadeirinha, para não falar outra coisa? Vamos voltar para cá. É um reflexo do pai e da mãe. Tem coisa, querido, que é da criança, mas tem coisa é que a criança às vezes é super protegida, que a criança é deixada de lado demais. Tem os dois extremos. Às vezes você deixa o filho de boa demais, ou às vezes você super protege demais. Isso se reflete na relação com as outras pessoas. E aí tem criança autista que a gente já recebeu aqui também, a gente ensina como tratar, a gente tem a diaconisa Fabíola que é pedagoga, que ajuda, mas o papel maior é do pai. Amém? Então olha o que está dizendo aqui. Não pense, olha para o teu irmão, diga para ele assim, não pense que com seus altos e baixos, uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora crê, outra hora duvida. Não pense, não ouse achar que receberá coisa alguma do Senhor. Você está nessa fé, filho? Você vai sair daqui hoje decidido? Então anota o que eu vou dizer para você, que é para a sua vida essa palavra. O Senhor ele vai te abrir uma porta que ninguém vai te fechar. Só que se você fizer um plano B, ele vai dizer assim, não pense em receber nada. Você vai mirar no alvo, pensa agora comigo, campeonato das Olimpíadas, o cara mirando arco e flecha, para acertar na onde? Para acertar na onde? O que ele faz? Passou um passarinho, ele vai olhar para o passarinho? Alguém está falando na cancela do lado, ele vai olhar? Ele está com os olhos aonde? 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 Eu te pergunto uma coisa, aonde que você está mirando para Deus te ajudar a acertar esse alvo? Aonde você está mirando para Deus te ajudar a acertar o alvo? Então você está aqui, não, eu tenho um alvo, Deus, mas sabe o que é? É porque ali também podia dar certo, é porque aqui ali eu podia pegar tal coisa. Então seja decidido. Agora olha o próximo versículo, 8. Pois tem mente dividida, é instável. Meu Deus.
é aquela pessoa que começa a dieta. Eu estava falando com um amigo, eu falei, aí cara, tua esposa começou aquela dieta lá e tal, não sei o que, ele só faltou, gastou dinheiro com consulta, comprou um monte de coisa, Herbalife, fez 5 dias, só a consulta foi R$300, não foi isso, bispo? R$300 de consulta. Eu falei, pô, a gente podia fazer um churrasco com esses 300, meu irmão. Dava um churrasquinho legal, não dava? A carne tá cara, mas dava para fazer. Pegasse uma carne de segunda ali, irmão, fazia eu e a tua família. Bravo, porque começou, mas depois parou. Começou o curso, mas depois parou. Começou a estudar inglês, ficou só no verbo to be. Depois, gostei de te ver, hein, filho? Nem percebi que estava aqui. Amém, gente? Então eu preciso ser uma pessoa decidida. Então perceba que a dúvida, diga a dúvida, a indefinição, a indecisão faz o ser humano ficar fraco. Você não pode ser uma pessoa indecisa, você precisa ser uma pessoa decidida. Então uma pessoa indefinida, como que Deus, olhe para mim por favor, como que Deus, João Paulo, vai confiar um grande projeto nas mãos de uma pessoa indecisa? Na hora que ela tem que tomar, Alexandre, uma decisão que pode colocar em risco toda uma estrutura, como que Deus ele vai confiar um grande projeto, pastor, na mão de uma pessoa que uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora quer, outra não quer? Como, Gilmara? Filha, como que Deus vai confiar um grande projeto na mão de uma pessoa indecisa? Larissa, como que Deus vai confiar, filho, um grande ministério na mão de um líder, de uma pessoa que é indecisa, não sabe para onde vai? Tem como? Eu te pergunto. A pessoa ela vai acabar comprometendo tudo o que ela fizer diante de Deus. Irmão, uma das coisas que mais me aconteceu na minha vida desde quando eu virei pastor foi apanhar. Posso falar isso aqui? Se eu soubesse que vida de pastor é assim, eu mandava dar uma surra em quem me ungiu, mandava dar uma coça. Se eu soubesse que era isso, eu preferia ficar com violãozinho, igual o pastor Diego, o Alexandre, vem pra cá, toca, ó, me tira o medo. Você sai do culto, irmão, ninguém te procura para nada, não tem problema, se você prega pesado, se você prega leve, não tem nada disso. Você fala, quando o pastor Diego prega aqui, o pastor é tão amoroso, ele é tão bonzinho. Eu tenho que ouvir isso ainda, quando o pastor prega aqui. Eu fico pensando, miserável, eu estou aqui me lascando, dia após dia, o bispo é bravo, né? Se eu soubesse que era assim, eu tinha ficado com um violãozinho naquela unção do Antônio Cirilo, todo mundo chorando, uma bênção, ia gostar de mim. Mas eu tive que tomar uma decisão. E toda vez que você é indeciso, você compromete o que Deus tem para a tua vida. Pode anotar essa que é de graça. Toda vez que você é indeciso, está gravando? Então põe essa aqui agora na internet. Toda pessoa indecisa compromete os planos de Deus para a vida dela. Você precisa aprender a ser decidido e você aplaude a Deus por isso. Posso falar isso aqui, sim ou não? A dúvida é o câncer. Você pode ter acabado de sacrificar nesse altar, e não tem nada mais poderoso do que o sacrifício em cima do altar. Você pode acabar de sacrificar. Se você sair com dúvida, meu caro, o que aconteceu? Nada. Então isso aqui é muito sério. Você pode ter acabado de entregar a tua vida para Jesus. Se você deixar a dúvida entrar e contaminar, vai colocar tudo a perder. Eu estou falando alguma besteira aqui? Sim ou não? Amém? Então, meu caro, perceba, se isso acontecer, a culpa vai ser de Deus? A culpa vai ser de quem? Minha. Agora preste atenção, nós vamos voltar um pouquinho agora. O que Deus falou para Josué? Falou, fala para o pessoal pegar a arca. Mandou o povo se organizar. Então, você precisa entender uma coisa, você tem duas opções hoje, quantas? Ou você sai da dúvida, ou você sai
Ou você sai na dúvida, ou você sai na fé. Ou você sai na dúvida, olhe para o Senhor e diga assim: e aí, você vai escolher o quê? Você não pode sair daqui hoje na dúvida, você tem que sair daqui na fé. Diga comigo, na fé. Amém? Então a dúvida compromete, irmão. Pensa comigo, pensa. Como que Deus ele vai poder confiar em tuas mãos grandes responsabilidades? Olhe para mim, redobre a atenção. Imagina, por exemplo, Josué. Você lembra do capítulo 1? Eu tenho muitas pregações sobre Josué. Seja forte, corajoso. Agora pense comigo, se Josué fosse uma pessoa indecisa na sua liderança, se ele ia conseguir os resultados que ele conseguiu? Sabe por que Deus olhou para Josué e falou assim: ó Josué, eu te escolhi, você vai ocupar o lugar de Moisés? Porque primeiro ele viu que Josué era um cara decidido. Depois ele falou assim: ó, não basta ser decidido, você tem que ser forte e corajoso para sustentar a decisão, ou seja, para permanecer na fé. Então ele olha para Josué e vê essa característica. Então hoje, para você sair daqui sem a dúvida, você precisa ser alguém decidido. Amém? E aí vem a segunda direção que você vai precisar tomar. A segunda decisão, diga comigo, a primeira é ser alguém decidido. Ou vai ou não vai. Amém? Agora olha só, a segunda. 1, 2, 3. E aqui é onde está o problema. Eu disse lá no começo, na introdução da mensagem, que qual é o pior problema do ser humano? Qual é o pior problema do ser humano? Qual é o câncer na alma do ser humano? É o quê? Dúvida. Então você nunca vai conseguir seguir a direção de Deus se você tiver dúvida. Agora preste atenção, abra para mim Josué capítulo 1 versículo 3. Capítulo 3 versículo 1. Olha isso. Josué 3 versículo 1, 2 e 3. Eu quero ler com você aqui. Versículo 1. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a ordem ao povo. Diga, deram a ordem ao povo. Aí olha só, seguir a direção de Deus. Olha a direção. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições. Saiam das suas posições. Olha a direção e o conselho de Deus para você passar para outra fase. Preste atenção. Agora vamos contextualizar. O que significava para o povo de Deus a Arca da Aliança? A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Então a Arca da Aliança, pastor Fábio, não era um instrumento que eles ficavam se prostrando e adorando, cultuando a Arca da Aliança. Não era isso. A Arca da Aliança era uma simbologia de que quando aquela arca estivesse naquele lugar, Deus estava presente. Amém? Deus estava presente. Então por que eles colocavam a arca no meio da batalha, quando eles iam para o arraial, quando saíam do arraial para a batalha? Porque eles entendiam que Deus ia estar falando o seguinte: eu estou no meio de vocês e estou comprando a guerra. Olha que poderoso. Então era essa a simbologia da arca. Não é que eles ficavam lá diante da arca venerando. Não. Ela tinha uma simbologia. Diga, uma simbologia. Era um símbolo de que Deus estava presente naquele dia, naquele local. Então por isso que antes de ir para a guerra, eles levavam a Arca da Aliança. Diga amém. A ideia deles era essa: opa, Deus está com a gente aqui, Ele está comprando a guerra. Então diga comigo bem alto e bem forte: a arca representa a presença de Deus. Então quando eu falar da arca de Deus, eu estou falando da presença de Deus. Amém? Então vamos lá. Olha o conselho de Deus para Josué. Foi o seguinte: quando o povo vê a arca,
eles vão se levantar, ou seja, eles não vão esperar as coisas cair do céu. Eu vou repetir porque agora você... Josué, quando eles veem os sacerdotes e os levitas carregando a arca, eles vão? Porque Deus já estava falando o seguinte, ó, tem que se levantar, porque nada cai do céu. Tem que vir com sacrifício, você tem que se levantar. Amém? Então, diga para o seu irmão, não espere as coisas cair do céu. Eles falaram o seguinte, quando você vê o sacerdote e o levita carregando a arca, se coloque e siga a presença. Ai, meu Deus. Se a arca, irmão, representa a presença de Deus, seguir a arca é seguir a direção de Deus. Porque se a presença de Deus está sendo conduzida pela arca, a arca é a presença de Deus, ele está falando, segue a presença de Deus, então eu estou seguindo a direção. Então por isso que uma das coisas que eu mais procuro ensinar aqui é obedeça, porque se a presença de Deus está indo, e o sacerdote falou, siga a presença de Deus, então eles precisavam se levantar, tomar uma atitude e obedecer. Então, irmão, se você aprender a obedecer a palavra de Deus, você vai colher o fruto da obediência. Ele está falando assim, os sacerdotes e os levitas, eles vão pegar a arca. Assim que vocês verem a arca de Deus se movimentando, vocês vão segui-la. E o que é aqui seguir? Diga para o teu irmão, é obedecer. Por isso que eu digo para você, não faça do teu jeito. Não faça do teu jeito. Obedeça. Faça do jeito que Deus está determinando. Faça do jeito que Deus está te ordenando. Faça do jeito que Deus está te mandando. Olhe para a pessoa aí do seu lado e diga para ele assim, faça do jeito que Deus está mandando. Irmão, tem gente que pensa que sacrifício, sabe o que é, filho? Tem gente que pensa, diaconisa, é pegar o salário todinho que ela trabalhou o mês inteiro e trazer aqui. Isso é uma maneira de sacrificar também. Mas tem muita gente que pensa que sacrifício é isso. Posso te ensinar um caminho de sacrifício, filha? Posso te ensinar um caminho de sacrifício? É quando você deixa de fazer do seu jeito para fazer do jeito de Deus. Tem gente que pensa que é vender tudo, né? Trazer para o altar. Guarda isso aqui na cachola. Diga assim, cachola. Você nunca mais vai esquecer isso. Sacrifício é você deixar de fazer do teu e fazer do jeito. Então, em outras palavras, o que esse texto está dizendo? Eu tenho que ser guiado pela presença de Deus, dirigido por ela. Se eu quero deixar o campo da indecisão e ser uma pessoa decidida, eu vou começar a obedecer. Porque se eu começar a obedecer, eu vou seguir a direção de Deus. Amém? Posso falar isso aqui? Hoje em dia, um dos maiores problemas do ser humano não é a depressão. Não é a depressão, não é a crise financeira, não é a crise existencial, não é a ansiedade, não é a síndrome do pânico, não é o agiota que está ameaçando de morte. O maior problema do ser humano, querido, não é a dívida. O maior problema das pessoas é a falta de Deus. Tá meio sombrio esse negócio aí, mas tá bom. Estão colocando, né? Amém? Diga para o teu vizinho aí, o seu maior problema não é os problemas que você veio buscar hoje. Diga para ele, o maior problema é a presença de Deus. Diga comigo assim, falta da presença de Deus. Esse é o maior problema. Me pergunte, por que, bispo? Porque pensa comigo agora, pensa comigo, preste atenção. Se Deus estiver comigo, dentro de mim, você acha que Ele vai dividir esse corpo com a depressão?
Você acha que se Deus estiver dentro de mim, habitando, morando, através do Espírito Santo, você acha que Ele vai dividir esse corpo com a tristeza, com a angústia, com o suicídio, com a vontade de se matar? Então diga comigo, o maior problema do ser humano é a falta da presença de Deus. Então é por isso que eu creio, querido, que se eu tenho a presença de Deus, aonde a presença de Deus chega, a depressão sai. Aonde a presença de Deus chega, a tristeza vai embora. Aonde a presença de Deus chega, os demônios têm que sair. Aonde a presença de Deus chega, a miséria tem que ir embora. Então o maior problema seu não é trabalhar para fazer hora extra. Deixa eu dizer uma coisa para você. O maior problema seu não é que às vezes seu marido, a sua esposa não está vindo buscar. O maior problema, querido, é a falta da presença para seguir a direção de Deus. Seguir a direção. Diga comigo, Deus chega, a depressão sai. Deus chega, a ansiedade sai. Ei, tem gente que pode estar dizendo o seguinte, pensando, nós temos aqui psicólogos, nós somos entendidos do que estamos falando. Eu não sou um psicólogo de fato, mas a gente pode falar aqui porque atende muita gente. Tem gente que diz assim, bispo, me dá uma prova de que Deus cura a depressão. Me dá uma prova. Eu não posso te dar uma prova de que Deus cura a depressão, mas agora me dê uma prova de que Deus não cura. Então Deus chega, a depressão, Deus chega, a tristeza, Deus chega, a ansiedade, Deus chega, a miséria, Deus chega, o problema, porque você vai andar na direção da presença, amém? Então, se Deus chegou, a crise de existência vai embora e você vai se tornar uma pessoa definida. Você vai saber para onde você quer ir, para onde você vai chegar. Então você entenda uma coisa, é por isso, querido, que você não pode só vir para um culto que alimenta a tua fé para conquistar. Você tem que vir também num culto para você aprender a ter uma fé para depender. Porque vai ter hora, querido, que você não vai arrebentar. Vai ter hora que você vai dar tudo de você. Vai ter hora que você vai fazer o seu melhor. Vai ter hora que você vai com toda a força e não vai acontecer. É nessa hora que você tem que ter fé para depender. E essa fé, querido, é a fé que nós ensinamos você aqui no domingo. Na quarta-feira nós nos ocupamos em passar uma fé para você para conquistar, uma fé para vencer, uma fé para sair do lugar, amém? Só que no domingo nós ensinamos para você uma fé para depender, uma fé para ser obediente, uma fé para sacrificar, uma fé para perder se preciso for, uma fé para dar um passo para trás, para dar 10 para frente depois, amém? Então eu não posso, querido, caminhar na dúvida, eu tenho que caminhar então não tenha medo do que virá para frente, amém? Não tenha medo do que virá para frente, pode ser o problema que for, nenhum problema é maior do que a falta da presença de Deus, e você está saindo aqui hoje cheio dela, amém? Pode aplaudir a Deus, aleluia. Nós vamos orar.